Boa noite, colegas. Boa noite, comunidade. Estamos chegando para mais uma programação da nossa 30ª Feira do Livro deste ano, com o tema Vem, Conta uma História para mim. Estaríamos em tempos normais, vivendo também todas as emoções da cultura-arte, que também já estaria chegando na sua 18ª edição. Pois é, o que nos reservou esse tempo é o que estamos vivenciando. E no dia de hoje nós teremos o lançamento da 2ª edição do livro Arroio do Meio, Entre Rios e Povos. De antemão, e passando os nossos serviços para a noite de hoje, solicitamos aos colegas professores da Rede Municipal de Arroio do Meio que nos acompanham. Estamos vivendo hoje um dia, uma hora letiva. Nós gostaríamos que os professores escrevessem aí no chat do YouTube o seu nome e a escola onde está lotado para fins de registro da nossa ata virtual aí e de validação dessas nossas horas de trabalho na noite de hoje. Para iniciar os nossos trabalhos, para iniciar a nossa atividade, a nossa fala, temos convidados aqui na noite de hoje. Eu vou convidar a professora Iliette Rockenbach-Vink, a nossa secretária municipal da Educação, para saudar os presentes nesse lançamento de Arroio do Meio, Entre Rios e Povos. Vamos fazer a saída aqui pela tangente. Boa noite a todos. Sintam-se bem-vindos a este momento cultural. Nesta noite, iremos realizar o lançamento da 2ª edição do livro Arroio do Meio, Entre Rios e Povos. Mais uma programação especial da 30ª Feira do Livro, este ano de forma virtual. Portanto, é um prazer receber os nossos convidados, professores, doutores, Marcos Rogério Kreutz e Nelly Terezinha Galarce Machado. Além de nosso mediador, professor, doutor Sérgio Nunes Lopes. Bom evento a todos que nos assistem. Obrigada. Muito bem, fazendo ao vivo, Sai, entra em cena, mas vamos lá. Estamos aqui para lançar um livro de história em um evento que tem como tema Vem, Conta uma História para mim. E a história dessa noite é uma história longa. O historiador Mark Bloch definiu a história como a ciência do homem no tempo. Antes mesmo de ganhar o status de ciência, as representações através de narrativas sempre ocuparam a espécie humana. Essa preocupação tange as perguntas mais fundamentais, tais como quem a gente é, quem somos, como chegamos até aqui, o que escolhemos e quais as consequências das nossas escolhas, o que cimenta as nossas relações como comunidade, quais os valores que o conhecimento histórico nos ajuda a depurar para que cada vez mais, enquanto sujeitos, enquanto coletividade, vivamos bem. Essas e outras perguntas mobilizam alguns entre nós que vão aos documentos, às fontes, às memórias, ainda que as memórias sejam extremamente voláteis, no afã de representar as experiências humanas, e por aqui não foi diferente. Arroio do Meio, emancipado em 1934, teve também as tentativas das pessoas que por aqui passaram e que por aqui amaram e se interessaram pela história, se mobilizaram para produzir registros historiográficos ou registros históricos. Nem todos historiográficos, porque depois os nossos convidados falarão da perspectiva da historiografia enquanto uma ciência desenvolvida ao longo do tempo. Então, uma das primeiras sínteses foi publicada em 1984. 1984 marca a data do 50º de emancipação de Arroio do Meio.
Foi nessa data, em 1984, que foi publicado Arroio do Meio, anos 50, de autoria de Lauro Nelson Fornari Tomé. Em 1999, um pouco adiante, relatos e crônicas esparsas são publicadas em forma de livro com o título Pelas Trilhas do Passado, de autoria de Rodolfo Schroeder, 1999. Ultimamente, outros esforços em torno de publicações também têm sido feitos. São exemplos de obras que recentemente surgiram: Ondas de Migrantes, em 2006, Dona Rita, uma escola muito comunitária, que foi lançado em 2012, Cultura, Sociedade e Igrejas, em 2016, todos esses projetos coletivos com coautoria de alguns colegas professores. Muitos desses colegas nos acompanham certamente ao vivo nesse momento pelo YouTube. Essas obras tiveram, em alguma medida também, a mobilização e o empenho do professor Roque Danilo Berch. Falando especificamente da obra que nos reúne hoje, Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, em 2009, a administração municipal de então constituiu uma comissão para os festejos de 75 anos de Arroio do Meio. O presidente daquela comissão foi o ex-prefeito Klaus Werner Schnack. No âmbito daquela comissão, se sugeriu a publicação de um livro. A administração acolheu e buscou articular a publicação deste livro. E aqui eu posso falar também um pouquinho em primeira pessoa, porque eu fui chamado pelo presidente da comissão e pela secretária da Educação de então, a professora Heloíse Ramos, que me colocaram o desafio de, em abril, escrever até novembro, então, uma obra para comemorar os 75 anos. Eu falei que sim, era uma iniciativa nobre, mas que, por uma série de fatores, né, por conta de conceber a história como ciência, por conta de também ocupações pessoais, eu estava no meio do meu mestrado naquela época, eu declinava do convite. E indiquei, então, o Centro de Memória, Documentação e Pesquisa da Universidade do Vale do Taquari. E por aí se foi. E eu disse mais uma vez não, porque a coordenadora do Centro de Memória, Documentação e Pesquisa me convidou para fazer parte da equipe, juntamente com o Dr. Marcos Kreutz, que aqui está e vai conversar conosco nesta noite. E mais uma vez eu disse que não podia. Foi com muito pesar que disse isso naquela época e deixei de participar da primeira edição de Arroio do Meio, Entre Rios e Povos. Mas os trabalhos continuaram e em 2011 a comunidade ganha de presente Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, primeira edição. Concomitantemente a isso, as professoras historiadoras Carla Jaqueline Schroeder e Mara Bettina Forneck idealizam um livro didático para os 4º anos do ensino fundamental, o livro Conhecendo Arroio do Meio. Um material pensado de professor para professor, que traz para a sala de aula aquilo que a pesquisa acadêmica assenta nas páginas de Entre Rios e Povos. A obra Conhecendo Arroio do Meio já está na sua 3ª reimpressão e está na sala de aula com os nossos estudantes. 10 anos se passam. Idealiza-se uma nova edição ampliada e originalmente em cores de Entre Rios e Povos, Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, dessa vez para comemorar os 85 anos de emancipação transcorridos em 2019. Contudo, o mundo balança. O mundo é impactado pela pandemia de Covid-19. De novo, o Centro de Memória, Documentação e Pesquisa está articulando, né, fazendo as pesquisas para a atualização de Arroio do Meio, Entre Rios e Povos. Mas, por conta da conjuntura que nos atinge, falta matéria-prima para a confecção de livros, de forma que o cronograma atrasa muito. Ocorrem as eleições, ajustes são feitos administrativamente no contrato e chega finalmente a 2ª edição de Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, entretanto, em preto e branco, o que nos frustrou um pouco no início. Diante desse cenário, mediante o empenho da nossa equipe de TI e a colaboração da editora da Univates,
resgatamos a obra na íntegra, em formato digital e totalmente em cores, e colocamos à disposição da comunidade no site da Prefeitura. Quem está nos acompanhando em tempo real agora, pode ir lá no chat do YouTube, porque vai entrar no ar neste momento o link que vai ficar acessível para todos e quando quiserem baixar a obra Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, segunda edição, totalmente em cores. Alguns grupos de professores de nossos planejamentos coletivos articulados nas nossas supervisões já receberam esse link. É um material que fica à disposição para ser mobilizado durante as aulas com as nossas turmas nas escolas. E para a comunidade, para aqueles que nos acompanham e que têm interesse em conhecer a história de Arroio do Meio, também fica aí um livro digital, um e-book totalmente colorido de Arroio do Meio, Entre Rios e Povos. Pois bem, livro entregue, e oficialmente entregue, inclusive agora via chat, nós vamos apresentar duas pessoas muito especiais nesse projeto, juntamente com outras tantas, é um projeto coletivo, mas conosco estão na noite de hoje para conversar sobre a concepção desta obra, dois coautores dela. A professora doutora Nelly Galarce Machado. A professora Nelly é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em História pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, doutora em Arqueologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutora em Arqueologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Atualmente, é professora titular da Universidade do Vale do Taquari, a Univates, professora do curso de História, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento e professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino. E coordena o Laboratório de Arqueologia do Museu de Ciências da Univates. E conosco também aquele que trouxe as tintas para o papel à frente aí dessa equipe coordenada pela professora Nelly, o doutor Marcos Rogério Kreutz. O professor Marcos é graduado em Letras, licenciatura, é graduado também em História, mestre em Ambiente e Desenvolvimento, doutor em Ciências, Ambiente e Desenvolvimento e tem pós-doutorado em Ensino. Toda essa trajetória acadêmica foi construída na hoje Universidade do Vale do Taquari, a Univates. O Dr. Marcos atua em projetos de pesquisa no Centro de Memória, Documentação e Pesquisa da Univates e em pesquisas arqueológicas vinculadas ao Laboratório de Arqueologia da mesma instituição. Nesse primeiro momento, não vou fazer nenhuma pergunta, apenas vou acolhê-los e desejar uma boa noite, professora Nelly. Boa noite a todos, que bom estar aqui. Estava olhando lá no YouTube, um monte de professor, colegas professores, professoras, que amor, que coisa boa. Sejam todos bem-vindos, estejam todos bem, né? E aqui está o nosso mimoso, né, Marcos Kreutz e Sérgio? Nosso mimoso desse livro aqui, foi feito com muito respeito à ciência histórica, muito carinho e à memória desse povo tão querido e que nos acolheu durante essa trajetória aí dessa pesquisa. Professor Marcos, boa noite e bem-vindo. Boa noite a todos e a todas, pessoal que está nos assistindo, professores, alunos, meus ex-alunos da João B. da Kerbes, e demais comunidade em geral. Bom, primeiro eu quero fazer um agradecimento especial para fazer parte dessa noite tão maravilhosa. Agradecer à secretária, a professora Eliette, que eu conheci pessoalmente alguns dias atrás, e também ao professor Sérgio Nunes Lopes, que esse é um grande amigo que nós temos. Olha que eu sempre falo assim, toda vez que eu falo com o professor Sérgio, eu aprendo muito com as nossas conversas, então é muito bom ter o Sérgio como amigo. Então eu queria fazer essa referência especial. E também eu quero fazer aqui um registro, assim, agora no início do ano eu tive a oportunidade de atuar por um breve espaço de tempo, por 3 meses, na Escola João B. da
Kerbs, inclusive substituindo o professor Sérgio. Eu atuei lá por 3 meses dando aula de história. Então, eu só quero deixar registrado o quanto foi, quanto eu me senti alegre por fazer parte daquela equipe, daquela escola, assim, porque foi uma escola assim, que eu fui muito bem recebida, as professoras, a professora Maria, a Giane, a Silviane, os demais colegas que eu tive lá, os alunos do 7º, 8º, 9º, nossa, assim, foi muito bom ter atuado como professor. Então, eu queria fazer esse registro todo especial a João Beda Kerbs, escola que fui muito bem recebido. Também eu quero deixar um abraço especial ao prefeito atual, o prefeito Danilo Bruxo, e a vice-prefeita Adriana Meneghini, que eu e a Adriana, a gente foi colega no curso de letras. Eu só não vou falar o ano, porque aí vocês vão descobrir a nossa idade, então vai ficar meio chato, assim. Então, vamos deixar essa parte de fora. E também eu quero falar que eu fiquei muito contente por fazer parte dessa equipe, com a professora Nelly, com a Patrícia, com a Fernanda Schneider, com a Paula, que todo mundo arregaçou as mangas e trabalhou para a gente apresentar esse produto final para a comunidade de Arroio do Meio. Então, eu me sinto muito feliz por participar desse momento hoje. A recíproca é verdadeira no que diz respeito aos aprendizados mútuos que a gente tem, né? Tantos anos dedicado aí à ciência histórica e alguns projetos também levados a termo no Laboratório de Arqueologia com essa parceria. Então, sim, estamos nessa microsala que está sendo transmitida para dentro do YouTube, 3 pessoas que têm, sim, uma trajetória profissional também em comum e muita amizade, com certeza. Mas vamos ao que nos reúne, a confecção de Arroio do Meio, Entre Rios e Povos. São 10, 11 anos aí de pesquisa, né? São 10 anos, 2011, o primeiro lançamento, toda uma caminhada. Então, tem muito bastidor, tem muita gente envolvida, muita explicação, muita saliva, porque quando falamos de cultura, quando falamos de investimento em livros, nós sempre temos que justificar um pouco mais. Então, professora Nelly, como é tecida essa relação do Centro de Memória, Documentação e Pesquisa com os municípios? Não é uma exclusividade de Arroio do Meio ter projetos como esse, né, que resultam em livros. O Centro de Memória já tem essa trajetória. E como foi projetada a pesquisa que deu origem a Arroio do Meio, Entre Rios e Povos? Primeiro, edição 1, 2011, edição 2, que saiu em 2020. Obrigado pela pergunta, Sérgio. Que bom poder falar sobre isso, e eu acho que o Marcos foi muito mais simpático com a comunidade, contigo, né? E eu não te agradeci também. Esse é o momento de agradecimento. Sempre o lançamento de um livro, ele é um marco na história da humanidade, né? Ele é o registro da memória e das heranças culturais de uma sociedade, e no caso aqui da comunidade Arroio do Meio. Então, eu acho que é um momento muito singelo e também um momento muito especial. Então, eu também aqui, Sérgio, te agradeço muito pelo convite, por fazer parte desse lindo evento de vocês, que é a Feira do Livro, e falar um pouco dessa... É uma oportunidade para nós também, né? E para todos os que estão ouvindo, principalmente aos nossos colegas professores, né, de que o quanto que a Univates, enquanto uma universidade comunitária, e ao Centro de Memória, o quanto nós podemos trabalhar em consórcio, né, trabalhar junto com a comunidade para que a gente consiga estudar a partir de métodos científicos, a partir dos cuidados teóricos e metodológicos, que é a ciência histórica. Como que se deu isso na primeira vez e agora na segunda vez? É a representatividade da instituição comunitária que é a Univates, né? O reconhecimento dessa universidade e o reconhecimento do curso de licenciatura em História, né, que a gente tem hoje na versão EAD, né, que nós somos professores aqui, eu e o Sérgio. Então, também os nossos alunos podem estar assistindo, sejam todos bem-vindos aqui à fala. E também é o momento da gente dar importância a essa linda e difícil profissão, que é a profissão do historiador, né, recentemente legalizada e agora, né, dentro de um regimento profissional, né, que é a profissão de historiador. Isso nos torna pessoas mais
mais complicadas, né? Todo historiador é um pouco complicado, porque ele sempre delimita seus espaços. E quando nós fomos chamados na primeira vez, a gente veio por causa de uma trajetória histórica que a gente já tinha com outros municípios, né? Inclusive o município de Colinas, né? E a gente foi convidado, né, a participar da licitação, e aí, então, a gente montou uma equipe, né? E normalmente eu, por ser coordenadora da equipe, por ser historiadora, e por ser uma historiadora dura e uma historiadora que cumpre todos os requisitos éticos da profissão, que na época ainda não era uma profissão regulamentada, eu reuni uma equipe só de historiadores, né? Historiadores todos, né? A maior parte deles na época, praticamente todos eram graduados, né? Com exceção do Marcos, que já estava com seu mestrado finalizado, se não me engano, e já ingressando no doutorado. Esse é um requisito importante que a Univades tem em si, que é o reconhecimento dos profissionais, né, e dessa questão da ciência, né, e é importante que a gente fale sobre isso hoje, Sérgio, e que toda essa comunidade, todo esse grupo de professores que estão aqui saibam que a nossa preocupação enquanto equipe sempre foi uma preocupação com o rigor, né? E quando eu falo rigor, é porque é um rigor científico, um rigor da ciência histórica, né? Um rigor das nossas fontes historiográficas, e que somente um historiador consegue ter esse cuidado, né? Técnico e acadêmico de construir uma pesquisa histórica relevando e fazendo o compromisso ético com a comunidade de que todas as fontes serão citadas, todas as imagens têm o seu fundo, né, o seu setor. A gente tende a, normalmente, principalmente por causa do Centro de Memória, ali junto com a coordenação da Patrícia, dentro do Museu de Ciências também, a gente tem um compromisso de sempre cuidar a questão da memória da comunidade, porque essa memória é uma fonte, né? É uma fonte histórica, então todos passam a ser autores da sua memória, né? Então, esse é um cuidado que é só um historiador, né, consegue ter e levar em consideração esse respeito a essa memória que passa a ser registrada a partir da escrita, né? A partir do livro, que hoje a gente consegue ter, né, dentro dessas novas tecnologias, a gente consegue ter na forma virtual e digital, como na forma do livro impresso, né? Então, é dessa forma, Sérgio, que a gente começou a conversar da primeira vez, e agora da segunda vez também participamos de todo o processo e fomos agraciados com a notícia que primeiro nós íamos adaptar, né, o livro, né, pensar, ajustar algumas questões históricas, porque em 10 anos, como um bom pesquisador de arquivo, como é o Marcos Kreutz, como é a Patrícia Schneider, né? E a Fernanda e a Paula, que são autoras, foram atrás de outros. Nesse meio tempo, a gente também escreveu outros livros e foram atrás de outros arquivos. A gente acabou encontrando documentos que vieram a compor essa segunda edição. Então, tem coisas diferentes na segunda edição. Ele ficou maior, né? Ele ficou mais denso, né? As imagens são diferentes, não só por serem coloridas na parte digital, mas os mapas foram adaptados, foram atualizados, né, Marcos? Depois até o Marcos pode complementar. E toda essa preocupação que a gente teve, né, de cuidar a história de longa duração. Sérgio, esse é um compromisso que o Centro de Memória tem, por sermos todos licenciados em História, né? Todos profissionais da história, a gente fazer uma história de longa duração, uma história geral, mas cuidando todos os aspectos de uma história global, né? Conectando Arroio do Meio ao mundo globalizado, em todos os aspectos, não só culturais, mas também geográficos, políticos, né, sociais e econômicos, né, e educacionais também. Muito bem. Nós queremos deixar disponível aqui o chat do YouTube para os colegas que estão aí, eventuais questionamentos aos autores que estão conosco. Nós temos a duração estimada de 1 hora de live, né? E eu já vou encaminhar, então, uma questão para o professor Marcos, que se ocupava diuturnamente, né, desse projeto todos os dias por esse tempo todo. Professor Marcos, como é que foi o processo de pesquisa?
quais fontes foram utilizadas, para onde tiveste que viajar, que ir atrás de informações para dar conta de compor mais de 300 páginas de conteúdo. Sim. Realmente é um trabalho que exige bastante, né? É um trabalho quase que diuturnamente, então requer bastante atenção, bastante, mas é uma coisa assim, eu particularmente, eu tenho certeza que toda essa equipe, a professora Nelly, a Fernanda, a Patrícia e a Paula, também são apaixonadas pelo assunto, então é uma coisa que dá muito prazer para nós escrever essas histórias, então isso para nós é muito bom. E o que eu quero assim dizer é que assim o processo assim de pesquisa, na realidade, ele é um processo constante. Ele acontece diariamente, assim. Então, nesses últimos, por exemplo, eu gosto muito da história regional. Então, nesses últimos 20 anos, praticamente, eu venho me dedicando a estudar a história da nossa região, tá? Então, por exemplo, assim, quando a gente fez a primeira edição lá que a gente começou em 2009, nós passamos por vários arquivos em Arroio do Meio. Eu sei que na época a gente passou Arroio do Meio, Lajeado, Taquari, Estrela, Porto Alegre, assim, foi muitos locais em busca de documentos, assim, foi para confeccionar essa história. Também a gente consultou muito algumas obras que tu citou anteriormente, aí, Sérgio, de alguns escritores de Arroio do Meio também foram consultados. Enfim, entrevistamos muitas pessoas, visitamos locais. Eu não quero citar assim o nome na época da primeira edição, eu não quero assim, citar o nome de pessoas assim, porque com certeza eu vou esquecer de alguma. Mas na época assim, eu só quero fazer uma ressalva assim com uma pessoa que nos ajudou muito assim, que foi importante, foi o ex-prefeito Paulo Steiner, assim. Eu tenho um profundo conhecimento de Arroio do Meio, então foi uma pessoa assim que nos auxiliou bastante assim. Ele conseguia dar um bom norte para a nossa pesquisa, então foi muito importante. Só quero fazer essa ressalva. Assim como eu disse antes, estudando essa história regional, nós sempre vamos, toda vez que a gente faz algum tipo de pesquisa, a gente vai sempre agregando conhecimento e informações, tá? Então, e vale lembrar assim que as ciências elas são dinâmicas, então a história também é dinâmica. Então, muitos dados são publicados quase que diariamente, são dados que são muito publicados. Então, e por exemplo, assim, nesses últimos 10 anos saíram muitas dissertações, teses, monografias, artigos, livros publicados aí de Arroio do Meio. Então, tudo isso serviu como material de pesquisa para nós, que foi muito importante, que nos auxiliou bastante, assim, essa questão. Esses trabalhos acadêmicos foram muito importantes para nós, para fazer até essa segunda edição. Também a gente consultou muitos documentos administrativos, documentos históricos, como o relatório de intendentes, que a gente teve acesso, jornais, fotografias e outras fontes que... Aqui também eu quero fazer abordar um ponto que um dos locais que a gente pesquisou muito foi o próprio Museu de Arroio do Meio, que tem um arquivo fantástico de documentos, de fotografias, de jornais. Então é um ótimo lugar, assim, até mesmo que o Museu de Arroio do Meio é referência para a nossa região aí. Então foi muito importante pesquisar no próprio Museu de Arroio do Meio. E também conversamos com pessoas religiosas, representantes de igrejas, representantes de comunidades, colaboradores do museu, enfim, foi uma série de pessoas que a gente teve contato assim, com muitas pessoas para elaborar esse livro. Aqui também não quero também começar a citar o nome de pessoas que colaboraram com essa pesquisa da segunda edição, mas aqui eu também tenho que fazer um agradecimento especial para Carla Schroeder, que ela foi a nossa interlocutora principal nessa segunda edição. Ela que fez esse meio de campo, então ela foi bastante importante nessa segunda edição. Mas teve outras pessoas que também nos auxiliaram muito, e eu não quero citar o nome de todas elas, porque com certeza eu vou me esquecer de alguma e vou cometer essa gafe. Então, mas vale só o registro e o agradecimento especial para a professora Carla Schroeder, que foi a nossa interlocutora.
Basicamente isso, foi nesse rol que eu nomeei de arquivos, de secretarias, que a gente pesquisou e que a gente conseguiu elaborar essa segunda edição do livro. Eu acho que eu posso até continuar com o professor Marcos, mas a professora Nelly pode ajudar também, e dizer sim que realmente um trabalho desse tamanho, com esse tempo todo, muitas pessoas contribuem, certamente elas que estão online neste momento, algumas delas devem estar se lembrando de terem participado, sim, dessa busca e de ter te municiado, né? Kreutz, ao longo desse tempo da pesquisa. E o museu, falaste da professora Carla, ela se dedicou muito tempo ali a deixar organizado todo aquele acervo, né, que hoje a gente tem ainda organizado, e hoje eu estou à frente, também colocando à disposição da comunidade um acervo que só cresce, né? Eu gostaria de perguntar, de destacar, até para aqueles que ainda não conseguiram folhear o livro. Aliás, eu digo que a TI acabou de passar a informação que está repostando sempre ali o link da obra para que fique como última postagem, ou como penúltima postagem, para que quem queira baixar o livro pode clicar no link aí, que será direcionado para a obra e terá acesso a ela. E a pergunta é nesse sentido, né? O que tem de diferente, além das cores, né? Nessa segunda edição, o que mais, em termos de fonte, em termos de busca, que ele realmente ficou mais reforçadinho, não fomos só nós que engordamos na pandemia, o livro também. Kreutz, conta para nós. Tá. Bom, que nem eu falei, Sérgio, nas últimas décadas, especialmente nos últimos décadas, o conhecimento ele se multiplicou muito. Claro, em função muito, hoje a gente tem uma série de ferramentas, a internet, que nos auxilia muito. Então, esse conhecimento, especialmente nas últimas 2 décadas, ele se multiplicou muito, assim, o conhecimento produzido. A gente faz uma comparação, por exemplo, com a década de 80 e 90, não era tão esse conhecimento, eles eram mais acontecia mais devagar. Hoje não, com essas tecnologias que a gente tem, elas nos auxiliaram bastante. Então o conhecimento ele se multiplica muito, muito rapidamente, assim. Então nesses 10 anos aconteceu bastante coisa. Nossa, se a gente for ver, praticamente a gente está 2 anos na pandemia, né? É uma coisa assim que era inimaginável há 2, 3 anos atrás que isso poderia acontecer e aconteceu do jeito como está acontecendo, né? Como impactou nas nossas vidas. Então, são aspectos que assim que mexem com tudo. Assim, então, nós deixamos, na segunda edição, a gente fez uma atualização, ficou uma base, Pode falar, Lê. Não, eu gostaria de complementar a tua fala, Marcos, falando que agora nós estamos tratando de um livro, né, com 12 capítulos, né, e desses 12 capítulos, realmente, muitas coisas desses documentos que o Marcos relatou, que a gente encontrou tanto nos arquivos, quanto esses trabalhos que foram desenvolvidos, não só na Univates, mas em outras universidades, como dissertações, trabalhos de final de curso, artigos científicos, a gente pode complementar praticamente todos os capítulos, né? Desde o primeiro capítulo, que trata da diversidade cultural, e alguns conceitos recentes nós adaptamos e atualizamos, né, Marcos? E desde depois da história geográfica, da parte da arqueologia, né, de todas as colonizações mais antigas da região,
incrementamos mais um pouco sobre a história dos afro-brasileiros, que pertence e compõe esse mosaico étnico aí de Arroio do Meio, né? Mesmo assim, ainda temos, eu acho que na próxima edição, com certeza vai compor muito mais, né, Marcos? Assim como a questão das populações indígenas, né? Mas a maior parte que a gente foi acrescentando e que, de fato, assim, deu um peso maior é a história política de todos os representantes, né, os gestores desde a emancipação, que a gente, inclusive, conseguiu complementar com novas imagens e dados, né, históricos, desde datas e nomes, sobrenomes, equipes, enfim. Outro capítulo também que a gente conseguiu dar uma boa avançada também, e tendo todo o cuidado, né, ético e moral, foi o capítulo das religiosidades, né? A gente conseguiu incrementar e trazer novos elementos que na primeira edição não estavam e aqui aparece, outras comunidades, e de fato, assim, quando um historiador escreve, que muitas vezes, né, o Sérgio é historiador, sabe do que eu estou falando, mas a maior parte dos professores aqui, que são de outras áreas, que não das humanidades, da história, a gente tende sempre seguir a ideia da diversidade cultural. E esse livro, ele tem dentro do modelo teórico e metodológico da história e da historiografia, ele tem uma perspectiva da nova história cultural, onde a gente pensa em todas as comunidades, todos os elementos que compõem uma sociedade. E aí a gente pensa desde das igrejas cristãs, do espiritismo, das religiões afro, até as comunidades que às vezes também são cristãs, mas são comunidades menores. Então, a gente tentou conversar e descrever de uma narrativa, a gente não tentou fazer uma narrativa não tão pesada, como é o rigor, por exemplo, né, de uma tese de doutorado, que o Sérgio é um dos mais recentes doutores aqui do grupo, né, Sérgio? E é importante a gente dizer isso, que um museu coordenado por um doutor qualificado, ele tem outro peso, né, Sérgio? E eu te dou os parabéns por isso. E outros elementos também que aparecem agora com um pouco mais de vigor, Sérgio, um pouco mais de densidade de conteúdo, a parte do ensino e da cultura, né, das escolas, que é um dos melhores momentos que tem para um escritor, né, para um historiador, é escrever sobre a educação, sobre os lugares onde ocorrem os processos de aprendizagem, né? Então, a gente tem o maior carinho por isso, além de todos os dados da saúde que foi incrementado, a questão infraestrutural, né, das ruas e estradas que foram asfaltadas, algumas estradas que foram abertas, e isso é importante para o desenvolvimento econômico e territorial do município, e a gente tentou englobar aqui de uma forma né, mais geral, né, Marcos, mas de uma forma onde a gente pudesse pensar a história numa perspectiva mais global, né? Então, é um livro que tem 380 e poucas páginas, ele é um livro denso, né? Eu imagino que para os professores eles vão trabalhar muito mais com livro digital, né, Sérgio? E eles vão ter muitas formas de poder trabalhar. Eu fico pensando nos professores de geografia, que tem bastante mapas, né? Tem a questão da bacia hidrográfica, né? Tem os rios, a questão do crescimento da cidade. É uma coisa que o Marx teve o maior cuidado de apresentar o crescimento da cidade nos últimos 10 anos, e isso é uma coisa que tem muito a ver com a formação da nossa equipe, a formação dos historiadores, né? O Marcos é um historiador formado em ciências ambientais, né? Então, ele tem um olhar diferente de um historiador um pouco mais da área da história mais dura, por exemplo, né? Então, a gente consegue... o livro é permeado, a gente, desde o início, desde as primeiras... Desde quando a gente começa a falar sobre a diversidade cultural, a gente fala das questões sociais, das questões étnicas e das questões ambientais. Então, a cidade ela foi crescendo e essa elasticidade urbana ela aparece no livro como se fosse um eixo,
condutor do nosso pensamento. Então, isso tem de diferente agora na escrita deste livro, né? Então, isso é importante. E outras fontes bem documentais mesmo, né, Marcos, que foram aparecendo no livro. Sim, um aspecto assim que eu achei que nós também foi uma grande preocupação nossa, é que eu não quero dar nenhum spoiler do que está no livro, eu quero que todo mundo leia essa segunda edição, não vou falar nada do conteúdo, mas só brevemente, assim, nós colocamos no próprio capítulo 7, onde fala da emancipação política do município de Arroio do Meio, tem todo desde 1809, quando os 4 primeiros municípios do Rio Grande do Sul surgiram, quando foram estabelecidos, e tem toda essa evolução política que aconteceu até se tornar o município de Arroio do Meio, a partir de 1834, com a emancipação, o que ele é hoje. Então, é uma parte bastante importante, assim, que tenho certeza que vai auxiliar muito aos professores. E já aproveitando isso, e essa é uma das nossas grandes preocupações, é tornar um livro para toda a comunidade, não só por uma determinada camada de pessoas que vão ler, mas a gente quer que esse livro ele seja lido por toda a comunidade, desde alunos, professores, e todo mundo faça uso. E a gente também se preocupa muito nessa questão com a linguagem. Uma linguagem ela é bastante simples, didática, sem muitos termos técnicos, justamente para que todos entendam. Então, essa é uma grande preocupação nossa quando a gente faz esse tipo de livro. A gente quer fazer um livro para a comunidade. Só fazer um parênteses aqui, na primeira edição, um dia, não vou citar o nome, uma senhora, nós entrevistamos, eu e a Patrícia, a gente foi entrevistar uma senhora, e ela começou a falar da família dela, e não sei o quê. Ela achou que o livro ia tratar de algumas famílias. Então, não vamos tratar de algumas famílias, vamos tratar da história do município, e que é uma história riquíssima. Então, tem todas essas particularidades que faz parte do livro. Então, volto a dizer, eu não vou dar nenhum spoiler de conteúdo. Todos vocês, todos que estão nos assistindo, por favor, leiam que vale a pena. Não por fazer parte da equipe escrever o livro, mas ele... Mas, Kreutz, eu acho que eu já dei um baita de um spoiler aí, e eu já ia falar um pouco das nossas reflexões finais do livro, mas acho melhor não falar. Mas, Sérgio, se tu me permite, essa última fala do Marcos é muito importante da gente dizer, e para nós, assim, como professores, né, professores que vêm da área da licenciatura, que vêm da área da pesquisa, para nós, assim, construir um instrumento, que é um instrumento pedagógico, e entregar nas mãos dessa comunidade escolar, através dos professores, né, de todos os nossos colegas professores aqui que estão nos assistindo, né, é um privilégio, é uma honra, né, a gente poder entregar essa ferramenta que passa agora a cair, quando um livro, é como um filho, né, Kreutz, né, um filho, a gente tem um filho e ele vai para o mundo e o mundo, né, cuida dele. E o livro é a mesma coisa. Os professores vão trabalhar em sala de aula, os alunos vão poder usufruir, consumi-lo, né, vão poder usá-lo, né, da melhor forma possível, né, vão poder ver as imagens, achar talvez erros, não tem problema, a gente pode revisitar o livro daqui a 10 anos de novo, a história é dinâmica, a história não é fixa, os dados históricos não são irretocáveis, né? Os fatos históricos são sempre revistos pelos historiadores e podem se tornar uma nova narrativa histórica, e isso é importante falar. E um município que consegue ter essa ferramenta é um município que está à frente do seu tempo, né? Muito à frente. E Arroio do Meio sempre esteve, né? Desde os anos 50, né? Quando dos primeiros movimentos aí que a gente sabe educacionais, esteve à frente. E prova hoje a gente entregar essas páginas para a comunidade através também do digital, a riqueza e essa diversidade que existe em Arroio do Meio e a importância política,
política, né, dos nossos gestores em conduzir, né, em manifestar o interesse pela história de uma nação, né, pela história de uma população, de uma comunidade. E nós estamos dentro de um movimento novo, né? Nós somos um país novo, um país recente, né? Faz pouco tempo que nós nos tornamos uma nação. E neste momento mais difícil que estamos vivendo de uma nação democrática, né, nós precisamos pensar nas nossas origens, nós precisamos pensar na nossa historicidade, né? Por isso, né, que esse livro ele vai resgatar a história mais antiga de Arroio do Meio, né? Desde lá das primeiras populações que deixaram as pontas de flecha, que o pessoal gosta de nos mostrar, já doou lá para o Museu de Ciências, aí tem no nosso Museu de Arroio do Meio também. Então, essa historicidade mais antiga é o momento que os professores têm de não precisar mais levar tanto tempo com as pirâmides do Egito, né? Apesar de serem belíssimas, né? Mas também as representações culturais e representações estruturais e ambientais que a gente tem em Arroio do Meio, né? Como o próprio rio, a construção da cidade, essa miscigenação de pessoas, essa entrada de novos grupos aí, não só dos alemães, italianos, poloneses e todos os outros, né? Mas essa chegada dessas pessoas em território que hoje é Arroio do Meio. Então, a gente ter um livro que vai falar da nossa história é um privilégio para um município e eu acho que, de fato, é um tijolinho para uma construção de uma cidadania mais forte, né? Muito obrigado. Vocês viram que o pessoal da história sempre tem assunto. E eu gostaria de agradecer as manifestações dos colegas e de quem nos assiste. Nós estamos com uma audiência bastante interessante no nosso canal no YouTube, e chegou aqui um questionamento, eu acho que vocês já tangenciaram algumas respostas. Eu gostaria de mencionar só... Olha a máscara minha, né? Não a máscara que eu estou usando, mas a máscara aquela no sentido figurado. Quem está me assessorando, acompanhando o chat para mim, é nada mais, nada menos do que a secretária municipal de educação. Isso não é pouca coisa. Então, ela anotou para mim aqui que foi deixado no chat a seguinte questão, entre outras coisas que eu olho de longe aqui, vejo os cumprimentos direcionados à equipe que tocou esse projeto e a vocês como concretizadores dele. A pergunta é a seguinte: quais foram as dificuldades que a equipe teve para a obtenção das fontes de informação? E aí o Marcos sentiu isso certamente em alguns momentos, mais ou menos. E a outra, a professora Nelly já encaminhou a outra pergunta, né? Encaminhou no final da fala dela. O que seria importante registrarmos para as futuras atualizações de dados e informações históricas, né? No sentido de, já pensando que o livro nunca está pronto por conta dessa dinamicidade da história que a professora Nelly acabou de destacar. Marcos, e as dificuldades? Aquele momento que tirou o sono, que amanhã eu penso nisso porque hoje eu já cansei e não consegui dar conta. Sim, a dificuldade sempre vão existir. Isso não tem como a gente fugir dessa... quando a gente está fazendo uma história de um município, assim, ou de alguma outra instituição. Por exemplo, assim, só vou citar exemplos assim. Quando eu falei dessa geração de conhecimento que acontece muito que está acontecendo muito nos últimos anos, assim, a gente tem que cuidar muito, assim, porque tem muita gente que escreve de uma maneira, e aí tem outro autor que escreve aquele mesmo assunto de outra maneira. Então a gente tem que ter tem que ter um bom filtro para poder tirar o quanto mais da veracidade possível desses fatos, assim. Isso acontece muito, assim, até documentos também. Acontece documentos assim, algum documento fala de um jeito, outro fala de outro, então a gente tem especialmente, né, nesse sentido, a gente tem essa dificuldade assim de abstrair toda a veracidade de um documento, ser mais próximo ao que aquele documento está nos revelando, assim. Outras dificuldades assim que
eu digo assim, nesse sentido assim, até é um quebra-cabeça, um livro, na realidade um livro é um quebra-cabeça, que a gente vai juntando informações, como seriam cada partezinha de um quebra-cabeça, a gente vai juntando essas informações até formar aquela história. Então, seria tu montar um quebra-cabeça que vai te dar a história. Mas como a Nelly falou, esse livro ele não é o dono da razão, vamos dizer assim, né? Tem algumas coisas que podem ser contestadas e que isso é muito bom, isso faz parte da ciência, a contestação. A gente não é o dono da verdade aqui, nem queremos ser, né, Nelly? Jamais. Então, vão ficar tem lacunas ainda assim, e isso, nesse sentido, assim, é importante, assim, que pessoas, assim, ao lerem esse livro, que se sintam-se à vontade, sintam-se estimulados a também continuar a escrever a história do bairro dele, lá de Arroio do Meio, da escola que ele estuda, da escola que ele trabalha, do time de Das suas futebol, das famílias. suas famílias, do time de futebol. Então, é uma maneira da gente estimular o livro. Eu acho que é isso, não sei se eu respondi. Sérgio, só para complementar a fala do Marcos, eu acho que a maior dificuldade é fazer uma brincadeira aqui com a equipe, né? A Paula não está presente e nem a Fernanda, a Patrícia, eu sei que está ali no YouTube, ali com o pessoal, né? Mas a maior dificuldade é a Nelly, né? É a que lê, assim, a que vai acompanhando de longe ou de perto, e toda vez que ela chega perto, tira isso, coloca isso, tem que dar mais ênfase aqui, mais ênfase ali, tem que arrumar o tempo para fazer a leitura. Então, às vezes, aquele que coordena, ele chega meio por último, e aí vai fazendo os cortes e recortes e os ajustes e junções, né? E aí a equipe se escabela, a equipe quer me matar, a equipe diz, não, é isso e deu. E sim, às vezes, né, a gente tem que... Eles têm, né, o know-how e o expertise de saber que aquilo ali é o que está. Mas teve uma coisa importante que o Marcos colocou agora e que eu vou repetir, e também de que é uma responsabilidade grande, intensa, tanto do poder público municipal, né, dos professores que idealizaram essa ideia, toda a equipe. É uma responsabilidade grande, mas é uma responsabilidade maior da nossa equipe, porque a gente sabe que a história ela vai se reconstruindo, né? Se organizando, né? Então a gente sabe que quanto mais arquivos forem abertos, né? Quanto mais documentos foram chegando nos museus e nos arquivos, né? E aí vem a importância, Sérgio, da tua coordenação, do teu papel dentro de um museu, né? E a responsabilidade de uma prefeitura como é Arroio do Meio com seu próprio arquivo, né? E a responsabilidade dessas escolas maravilhosas com os seus arquivos, com a sua documentação, né? Em digitalizar esse material para que daqui a 10 anos, ou quando a gente completar 100 anos de emancipação, que é uma data bonita também, a gente possa ter muitos dados, né, de todo esse período. Mas para isso é importante que a comunidade entenda que guardar a sua memória, ter um espaço de guarda como é o Museu de Arroio do Meio, é muito importante, é fundamental para que a gente consiga depois registrar. E as famílias, né, esses estudantes todos que estão nos ouvindo e as profs que estão nos ouvindo também, da gente estimular esses alunos, né, a cuidar e apreciar a sua própria história, a história de suas famílias. Não da forma como alguém, às vezes, assim, mas eu quero que a minha família faça parte de um capítulo inteiro. Não, de uma forma humilde, de uma forma simples, de uma forma bonita, a gente guardar as nossas memórias, como a gente guarda nossas memórias, né? Levando o material para um arquivo, levando o material para o museu e doando esse material ou emprestando esse material de uma forma responsável, né? Da guarda desse material para que no futuro,
né, a gente consiga ter uma memória guardada, salvaguardada, como diz a lei, né, e uma memória que daqui a pouco a gente vai juntar tudo de novo e vamos reescrever essa história, e quem sabe com um desses meninos e meninas aí que as profs estão organizando, que daqui a pouco vai fazer uma faculdade de história e ser um bom historiador, né, um historiador qualificado, não é mesmo, Sérgio? Não tenha dúvida. Antes o professor Marcos estava dizendo que, inclusive, autografou esse livro quando teve essa passagem relâmpago pelo magistério municipal aqui, lá na escola João B. da Quemes. Destacar, né, e continuar destacando aqui as manifestações muito carinhosas de integrantes também da comunidade, aqui no nosso chat. A diretora da Escola São Caetano escreveu um texto ali parabenizando, o senhor João Carlos Hilgert e todos os outros que nos acompanham em tempo real neste momento, né, destacando aí que esse trabalho, né, o trabalho com cultura, o trabalho com história, o trabalho em museu, ele é um trabalho transtemporal, né? Ele não é um trabalho de um governo, de dois governos, ele é um trabalho comunitário, e quanto mais pessoas se apropriam desses espaços, eles são espaços de memória, e a memória é um direito das coletividades. A memória, né, é aquilo que cimenta as nossas relações e faz com que a gente possa criar um jeito de viver mais harmônico, um jeito de viver mais justo, né? E com a história na mão, a gente consegue andar pelo tempo, como eu fiz aqui na introdução, trazendo uma frase de um historiador que escreveu tensamente o seu último livro e foi fuzilado depois pelos nazistas, o Marc Bloch, no contexto da França. A história é uma responsabilidade que transcende o tempo. Portanto, contribuir com a história, fazer a própria história, e aí, quando a gente fala de fazer a história, nós não estamos falando da família X, Y ou Z. A história, como a ciência do homem no tempo, do homem, da mulher, de todos os gêneros, é a história da espécie humana desde muito tempo atrás, que a gente aqui, os três dessa sala que está sendo transmitida, né? Tanto a professora Nelly, minha orientadora, inclusive, da orientadora da minha monografia, que foi justamente sobre a casa do museu, uma casa que queria ser museu, né? Tanto que até hoje a casa, o museu de Arroio do Meio, depois também durante a gestão da Angélica, da professora Carla Jacqueline Schroeder, ela continuou, foi efetivada como museu em 2013, mas ela continuou carinhosamente sendo chamada pela comunidade de Casa do Museu. E assim ela é de todos os tempos, de todos os arroioenses, da comunidade regional e daqueles que chegam por ali, às vezes de longe, como já aconteceu nesse tempo, mesmo com a casa fechada por conta da pandemia ainda, viajantes de outros lugares. Que lugar é esse que eu estou? Vim para uma reunião, tenho tempo sobrando. Batem lá e mesmo assim entram, que lugar é esse aqui? Né? Eu vi que é o museu, o que tem aqui? Né? Então, é um lugar de onde a coletividade, a comunidade se apresenta, e a gente tem a responsabilidade de estar nesses espaços nesse momento, e a gente divide essa responsabilidade com todos os nossos colegas, tanto que está em curso, né? Está em curso um projeto de educação patrimonial levado a termo pelos nossos colegas, muitos deles estão aqui ao vivo conosco nesse momento, um projeto de educação patrimonial chamado Conexões com o Patrimônio Histórico-Cultural de Arroio do Meio, onde os estudantes, orientados pelos seus professores, estão se relacionando com seus espaços, fotografando seus espaços, e esses espaços virarão uma exposição para comemorar os 87 anos de Arroio do Meio lá em novembro. Então, é assim, com esse pensamento de que os lugares de memória são lugares democráticos e que a democracia é sim um valor e que ela é constituída desde a escola até os elementos que compõem essa coletividade, que nós pretendemos continuar um trabalho que já iniciou coletivo há muito tempo, né? A professora Nelly já estava na comissão de
assessorou também pela Univates a comissão de instalação do museu, o Centro de Memória, Documentação e Pesquisa ajudou na confecção da documentação museal, né, da documentação museológica, como plano museográfico e museológico, que são coisas que nos permitem errar menos na gestão desses espaços tão claros e tão sensíveis. Bom, gente, nós estamos agora com 20 horas em ponto, tempo para eu dizer o seguinte: foi um privilégio ter estado com vocês, eu estou parafraseando aqui o Mendes Ribeiro, né? Mas foi um privilégio ter estado com vocês aqui, ter compartilhado esse tempo de lançamento de Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, segunda edição. Professor Marcos, as suas considerações finais. Bom, Sérgio, eu queria agradecer muito mesmo por ter participado desse evento. Isso foi muito importante, sim, muito importante a gente falar sobre o livro. E eu convido todo mundo para ler o livro que eu tenho certeza que esse livro, as pessoas que vão ler, vai despertar um sentimento assim, de pertencimento. As pessoas vão gostar de ler e vão se sentir ainda mais orgulhosas de fazer parte da comunidade de Arroio do Meio. Então, eu gostaria que esse sentimento as pessoas sentissem. E para finalizar, eu só quero deixar aqui um registro. Eu também faço parte da Academia Literária de Vale do Taquari. Eu sou acadêmico da cadeira 36. Atualmente eu sou vice-presidente, inclusive, da Academia Literária. A Academia Literária também fica muito contente com essas ações que estão sendo realizadas nos municípios, como a Feira do Livro, que vocês estão organizando essa semana, e que para a academia também é muito importante, assim, que mais escritores começam a escrever, que comecem a colocar seus textos no papel, e também incentivar que mais pessoas comecem a ler, porque a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um déficit muito grande, falta muita leitura para a nossa população. Então, a Academia Literária também, nesse sentido, estimula muito a literatura e também os escritores a escrever. E inclusive tem 2 acadêmicos que são de Arroio do Meio, o professor Roque Berg, que também é um acadêmico, e o Vanderlei Teves também ocupa uma das cadeiras da Academia Literária. Também deixo meu abraço para eles, então. Sérgio, muito obrigado. Também agradeço à secretária de Educação pelo espaço, para a gente ter participado desse breve momento aqui. Estamos à disposição. Quem quiser conversar com nós, trocar mais ideias. E uma última coisa. O pessoal do 9º ano da Escola João B. da Kerbes, eles vão se formar no final desse ano, né? E eles ficaram de me convidar para a formatura. Eu vou esperar esse convite, hein? Se algum dos alunos do 9º ano estiver assistindo, não esqueçam disso, tá, pessoal? Sérgio, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, professor Marcos. Realmente vejam como os nossos jovens também já cativaram aí o professor Marcos nessa breve passagem dele por aqui. Realmente é muito gostoso mediar processos de ensino-aprendizagem, estar envolvidos com história, estar envolvido nas nossas escolas, especialmente com nossas equipes tão competentes, tão dedicadas, com esse desafio enorme que é educar nesse tempo de transição, nesse tempo de pandemia também. Professora Anneli, as suas considerações finais. Minhas considerações é o agradecimento a essa comunidade que nos recebeu, nos acolheu, né? Nos forneceu informações, nos deu informações históricas, deu as suas memórias, nos entregou as suas memórias. Isso é de uma responsabilidade tão intensa, tão grande, a pessoas, né, fazerem isso às vezes com desconhecidos, né? Então eu só tenho a agradecer essa comunidade, agradecer aqui à Secretaria da Educação que nos deu esse espaço para falar, agradecer a ti, que sempre tem o maior respeito pelo nosso trabalho, pelo trabalho do Centro de Memória, e agradecer a todos esses professores, e que esses professores que estão nos assistindo, nossos colegas, continuem na luta, e que a gente cada vez mais vai trazer ferramentas, a universidade tem esse compromisso, né? E por ser uma universidade comunitária, ela tem esse compromisso social de ajudar a comunidade, trazer essas ferramentas pedagógicas e atuar, né, mais na frente, assim,
Então, eu só tenho a agradecer mesmo a esses colegas aí, a ti, Sérgio, e obrigado por nos aceitarem, nos chamar a compor esse livro, e que venham os 95, e que venham os 100 anos, e lá estaremos nós, né, Sérgio? Vamos participar da licitação de novo, vamos participar. E uma última frase quem escreve a história é o historiador. Tá, gente? Isso é importante para nós no momento de reconhecimento da profissão, no momento que tem muita gente que não é aparelhado, que não tem essa profissionalização, né? Quando a gente estimula a escrita, sim, importante, mas a história de um povo, de uma nação, de uma comunidade, de um grupo, né? Ela deve ser escrita por profissionais, né? E esses profissionais são os historiadores. Então, viva a história e viva os historiadores, e que todos tenham acesso a uma informação científica e de qualidade. Pois é, né? Fake news só nos atrapalha, e informações também, às vezes, de fonte duvidosa, mais nos atrapalha do que nos ajuda, e faz exatamente o contrário daquilo que o trabalho, que a ciência histórica tem a sua função, que é promover a justiça, um lugar melhor, para que a gente possa representar esse lugar e, a partir dele, reconfigurar um lugar de bem viver. E é com esse pensamento, né, que a gente encerra esse evento, agradecendo a nossa audiência, que bateu em quase 170 pessoas no pico. Então, agradecer a cada colega, professor, estudantes das nossas escolas e a comunidade em geral que nos acompanhou. Permanecemos de braços abertos, de portas quase abertas no museu, ainda com bastante cuidado, né? E continuamos sempre com essa premissa de que, sim, a história é feita por todas, escrita por historiadores, e um direito de todos. E todos significa exatamente todos. Uma boa noite. Os agradecimentos também aqui da professora Iliette, secretária de Educação, a todos os que nos acompanharam até este momento. Uma boa noite.